A paz do Senhor para todos os ouvintes do canal Mãos Ungidas. Glória a Deus. Esse momento glorioso que o nome do Senhor é glorificado. Nós vamos falar aqui de uma figueira que foi amaldiçoada porque não tinha frutos. Não tinha frutos nela, Jesus não achou frutos. Vamos meditar nessa palavra onde Jesus não achou fruto e o que aconteceu. Se ele procurar fruto na minha vida, na tua vida e nas nossas vidas e não achar, nós somos feitos semelhante àquela figueira. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de número 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém, meus irmãos? Jesus já vinha de uma longa viagem de Jerusalém. Glória a Deus. Jesus já vinha da cidade de Betânia, vinha lá do Monte das Oliveiras, louvado seja Deus, com seus discípulos. Glória a Deus. Jesus já vinha cansado de viagem, que era longa as viagens e era tudo de pé. Você pode perguntar, Jesus se cansou? Cansou. Jesus teve cansado, Jesus teve fome, Jesus sentiu tristeza, sentiu abandono, sentiu humilhação. Jesus sentiu o que o homem sente aqui. Mas só uma coisa, Jesus era 100% homem aqui na terra, mas 100% ele era e é Deus. Porque ele fez todas as coisas e ele faz todas as coisas. Como homem, ele sofreu as dores, as consequências, as humilhações, as pirraças, os insultos. Chamaram ele de comilão, de guloso, disseram que ele era príncipe dos Belzebu, dos demônios. Jesus passou toda a dor isso aqui. Como eu passo, você passa e nós passa. Mas Jesus já vinha dali cansado e Jesus mandou um de seus discípulos. Disse, quando chegar em um lugar para frente, você vai encontrar um jumento preso, onde homem algum nunca montou. Pegue lá, traga para mim. Depois, aleluia, eu devolvo para o mesmo lugar. E assim os discípulos foram, louvado seja Deus. E quando ali encontrava, alguém lhe perguntou, disseram, o que faz soltando o jumento? Alguém interrogou os discípulos, por que você faz isso soltando o jumento, rapaz? E ele disse, Jesus precisa dele. Oh, glória a Deus. Jesus precisa dele. E também ninguém questionou mais nada. Eles levaram e ali os discípulos começaram a pegar suas roupas, pôr em cima do jumento. E muitos estendiam seus vestidos, outros cortavam ramos de árvore espalhavam pelo caminho, glória a Deus. Outros diziam, aquele que ia adiante, os que seguia, clamava dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Seguiam a Jesus, faziam alguma coisa para que Jesus não se entristecesse de tantas humilhações que ele passava, e seguiam ali cortando ramos de flor, de folha, botando pelo caminho, para o jumentinho passar. Era uma honra para Jesus, como filho de Deus. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Aleluia, e vendo, e tendo visto em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E entrando em Betânia, a Bíblia diz aqui, que teve o quê? Fome. Tiveram fome, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira
que tinha folha, foi ver se nela achara alguma coisa para quê? Para comer. Eles estavam com fome. Eles vinham com fome, foi ver aquela figueira, devia estar bem bonita, bem folhosa, bem folhada, bem bonita. Eles disseram, vamos ver se acha alguma coisa para nós comer. E foram lá, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que não acharam senão folhas. A figueira era bonita? Era. Mas não tinha frutos nela. Só acharam folha, precisavam que tivesse na figueira, ó, frutos. Para quê? Para Jesus, com seus discípulos, se alimentar. Ele estava com fome. Eles tinham fome, louvado seja Deus. E Jesus, vendo aquela figueira, que não achou coisa alguma a não ser folha, Jesus disse, nunca mais. Nunca mais. E palavra tremenda. Nunca mais haja fruto nessa figueira. Ela não presta, ela só tem folha. E Jesus nos chama a atenção. Nós temos algum fruto? Nós temos algum fruto? Alguns? Algum ou alguns? Nós somos figueira frutífera, ou videira frutífera. Louvado seja Deus. Porque não era tempo. Jesus achou que aquela figueira não tinha fruto, só tinha folha. Ele disse, nunca mais. Não era tempo e não vai ter tempo. Porque a árvore boa tem que dar fruto, e a figueira era bonita, bacana, folhagem à vontade. Quem sabe os pássaros se aninhavam debaixo delas, na sombra, ou dentro dos galhos, louvado seja Deus. Mas quando Jesus vem abatido de fome, já cansado do caminho, já tinha montado no jumento, por certo, já tinha devolvido o jumento lá na roça do dono, aleluia. E ele entra ali e diz, figueira bonita, aquela ali vai ter muito fruto. Agora vou saciar esta fome com meus discípulos. Só achou folha. Louvado seja Deus. E Jesus olhando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele não quer dizer, eu que vou comer, não. Alguém. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Nunca mais. Aleluia. E Jesus falando disse, aquela figueira com autoridade. Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Eles ouviram tudo que Jesus falou. Tudo que Jesus falou, os discípulos ouviram. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus continuou a sua jornada, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus veio a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pomba, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tem feitos, ou tem convertido minha casa em covis de ladrões. Jesus já vinha cansado. Jesus já vinha com fome. Jesus já tinha montado em jumento. Jesus vinha da luta, vinha do campo. Jesus vinha da luta, da fadiga. Não faça da minha casa covis de ladrões. Minha casa é chamada somente casa de oração. E os escribas e príncipe do sacerdote, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para fazer o quê? Para zelar de Jesus, para dar uma cadeira boa para ele sentar, aleluia, para dar uma almofada para ele descansar, não. Procurava ocasião para matar. Aleluia, louvado seja Deus. Eles buscavam ocasião para matar Jesus, pois eles o temia porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Jesus tinha uma palavra tremenda, Jesus tinha uma doutrina inexplicável. Só ele explicava a doutrina que ele tinha.
E eles queriam tirar a existência de Jesus por causa da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã. Jesus saiu tarde, por certo que o discurso foi até tarde. E eles passando pela manhã, viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, secou até as raízes. Até as raízes secaram, porque a palavra de Deus disse, passará, meus irmãos, o céu passa, desce, a terra, sobe, mas a palavra de Deus, ela não passa, nem um só tio e nem um só jota, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. A figueira tinha secado, ele amaldiçoou ontem, hoje já passa pela manhã, e viram que a figueira tinha secado até onde? Até as raízes lá debaixo da terra estavam secas, ela estava morta, seca por completo, louvado seja Deus, aleluia, até as raízes estavam secas. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Quem lembrou? Pedro. Pedro tinha sempre a mente voltada. Pedro negou Jesus. Antes que o galo cantou só uma vez, Pedro negou 3 vezes. Mas Pedro sempre tinha uma mente ativa. Ele disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia! A palavra tem que estar na autoridade de Deus. Porque tudo que nós dissermos na autoridade de Deus, Deus falou com Pedro e os discípulos, tudo que disser será feito. Aleluia! Será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Amém, meus irmãos? Tudo que você pedir a Deus orando e crendo, recebe. Glória a Deus. Por isso nós vamos glorificar o nome do Senhor e adorar Ele na beleza da sua santidade, crendo que o verdadeiro cristão, ele produz frutos. Frutos, ele produz fruto. Ele produz frutos na presença desse Deus glorificado. Ele produz porque a Bíblia manda produzir frutos. Então nós somos videiras frutíferas, abençoadas pelo nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, no nome de Jesus.